Queridos, o sentido é que nunca mais aparecerá. O para sempre é o sentido de que é eterna a situação, sem condições de voltar atrás. É este o sentido. Porque nós não podemos pegar um texto da Bíblia e formar desse texto, sem o acompanhamento de toda a ideia geral, uma doutrina. A doutrina de Deus é que Ele gostaria de salvar todas as pessoas. Queridos, isso é uma realidade. Deus gostaria de salvar a todos. Mas, infelizmente, alguns vão escolher morrer junto com Satanás e seus anjos. Isso é uma opção muito triste. É a pior opção que se pode ter. Mas, infelizmente, alguns vão escolhê-la. E, ao escolher essa opção, eles vão tomar uma posição muito dura a respeito da vontade de Deus. Eu quero lhe dizer algo. Querido, querida, o Senhor Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não vai haver morte, nem dor, nem angústia. Mas o Senhor Deus vai sentir falta para sempre das pessoas que um dia Ele criou. Um dia Ele trouxe a vida, deu a oportunidade de viverem. Estas pessoas, Ele vai sentir falta delas. E eu vou lhe dizer algo. O fato de Satanás e seus anjos terem se rebelado contra Deus, terem feito Deus sofrer e os filhos de Deus sofrerem tanto, o fato de Satanás ter feito Jesus sofrer de tal maneira, nunca mudou o coração de Deus. Porque Deus não melhora e nem piora por causa de nossas atitudes. Deus não fica malzinho quando nós ficamos maus. Deus continua amando. Mas embora ame o pecador, odeia o pecado. E sua ira se levanta contra o pecado. Porque o pecado destrói seus filhos. O pecado destruiu tantas coisas no universo que nunca precisariam ter existido, queridos. E esta é a realidade. Quando um dia os ímpios terão que morrer, será por sua própria escolha. Porque o fogo eterno está preparado para o diabo e seus anjos, não para os ímpios. Os ímpios irão porque vão querer ir. Eles escolherão esta atitude. Meu querido, minha querida, o tempo é hoje. O dia é hoje de fazer escolhas reais, de fazer escolhas verdadeiras, de fazer mudanças em nossa vida, de tomar uma posição ao lado do Deus eterno, de dizer para Ele, Senhor, eu quero, eis-me aqui, me tome completamente. E quando Deus toma alguém, há uma mudança tão grande de atitude, de vida, de sentimento, de posição, de futuro. Pode imaginar algo assim? Além da mudança da vida, além da mudança das coisas ao redor, acontece a mudança do futuro. Além da sua família. Nós sabemos que há muitas pessoas que estão sofrendo coisas muito sérias nessa terra, passando dificuldades, angustiadas, passando por problemas que elas não precisariam passar. Não tinha necessidade alguma de estarem vivendo da forma como estão vivendo, mas estão assim porque desejaram viver assim. Algumas pessoas têm tido oportunidades e tantas de mudar a sua história e não querem. Eu te peço em nome de Jesus que você faça a mudança, aquela para a qual o Senhor Deus está fazendo um apelo ao seu coração. Eu sou simplesmente uma voz que estou falando com você. Mas é o Senhor Deus que está lhe chamando para que tome uma posição ao lado dele. Para que faça um trabalho especial por sua história, por sua vida. Você não foi feito para morrer. Aliás, nenhum de nós foi feito para morrer. Que a nossa escolha seja diferente. Que a tua escolha agora seja uma escolha diferente de tantos outros no passado que já morreram sem esperança. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. É muito importante que você entenda. Como é chamado o lago de fogo e enxofre na Bíblia? Vai lá em Apocalipse 21:8. Dê uma olhadinha como é que ela é chamada. Essa é uma informação seríssima. Essa informação desmistifica uma série de outras informações da Bíblia. Apocalipse 21, verso 8. Olha o que está escrito aqui. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Como a Bíblia chama o lago de fogo e enxofre? Segunda morte. O que mais vai ser lançado ali dentro, deste lago de fogo e enxofre? Dá uma olhadinha aqui. Então, o capítulo 20, verso 14. Leia comigo, aí mesmo. Capítulo 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Queridos, o que você acabou de entender? Não é muito esclarecedor? O que a Bíblia te ensinou? A Bíblia ensinou claramente, abertamente, que aquele lago de fogo e enxofre é a segunda morte, aquela que vai acontecer após o milênio. Queridos, que coisa boa! Que nós temos tanta clareza quando estudamos a Bíblia, quando vemos o que Deus quer para nós, não é?
Incrível que o salário do pecado é a morte. Guarde isso com você. Não é viver para sempre. Aonde está escrito isso? Em Romanos capítulo 6, verso 23. E não tem necessidade de nós abrirmos e lermos, mas você precisa tomar conhecimento disso. Estas coisas fazem a diferença de detalhes. Estes detalhes pequenos mudam toda a nossa concepção de uma verdade completa. São os detalhes que vão preenchendo todo um quebra-cabeça para que na nossa mente tenha clareza como se estabelece o plano da redenção. O plano da redenção do homem foi feito muito corretamente. Jesus está dentro desse plano. Nosso Deus calculou detalhes. E neste plano não existe injustiça. Nesse plano não existe um momento em que o nosso Deus esteja envolvido de forma dúbia, de forma desonesta. Neste plano, o Senhor Deus está dentro do plano de forma correta. Ele é o justo juiz. Eu tenho mais uma pergunta para você. Se estas pessoas vão ver eternamente queimando, é novamente para que você tenha subsídios para falar com as pessoas. Na Bíblia é dito que somente um certo ser tem imortalidade. Por que Deus daria imortalidade só para ímpios? Olhe bem o que a Bíblia diz. Vai lá, por favor. Quem tem vida eterna somente? Corre lá na sua Bíblia em Timóteo, o livro de Timóteo, e dê uma olhada comigo em alguns detalhes interessantes que você precisa ver. Isso faz muito sentido, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14 em diante. Olha a instrução de Deus e a explicação. Que guardes este mandamento imaculado e apresentei-vos irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra, poder, sempre eterno, para sempre. Amém. Deus é eterno. Ele não daria eternidade para que alguns seres ficassem sofrendo. Este não é o Deus eterno que você e eu amamos e conhecemos. Foi o inimigo de Deus que lançou no mundo essa ideia de inferno. Foi ele. Ele criou essa ideia para que pudesse tirar do seu coração a ideia de um pai de amor, de um pai que ama. Ele fez isso para que você tivesse algumas dúvidas, para que enchesse o seu coração, para que fosse trazido para a religião por medo do inferno. E nenhum de nós deve chegar para se envolver com relação ao céu por medo do inferno. Sabe por quê? Primeiro, porque o inferno não existe. E nossa razão pela qual devemos ir para o céu é por amar a Jesus, por querer viver com Ele para sempre, o autor e consumador de nossa fé, o autor e consumador de nossa vida.